Voltamos com o nosso programa, agora nós vamos para o nosso quadro Inclusão Descomplicada. Selene Facó e eu juntas estaremos recebendo convidadas maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa conversa. Direto para o nosso podcast. Pois é, Inclusão Descomplicada chegando com tudo. Hoje nós temos convidadas super especiais, né, Selene? É você que vai fazer as apresentações, portanto, prestem atenção a partir de agora. Oi, Sônia. Pois é, hoje nós temos 3 convidadas super especiais. A gente está aqui com as meninas do projeto Vozes Surdas, a Tainá, a Graziele e a Renata, que vão falar um pouquinho sobre esse projeto muito legal, que elas são idealizadoras, então elas vão contar pra gente e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Oi, meninas, obrigado por virem. Eu quero saber um pouquinho de como foi que surgiu essa ideia do projeto e como é que ele está hoje, Como é que ele está hoje nesse desenvolvimento. Então, o projeto, ele iniciou a partir de uma ideia de nós profissionais. Eu sou uma mulher surda que já faço já há um tempo poesias, apresentação para a comunidade surda, e aí o projeto surgiu a partir dessa ideia das 3 pessoas, né, de nós 3, pensando nas mulheres surdas em uma sua diversidade de personalidade, de especificidade, e nós 3, Tainá, Grazi e eu, a gente pensou muito nessa ideia separadas, e quando fomos conversar, a gente viu a coincidência que foi ter uma ideia de fazer um canal no Instagram para incentivar, para estimular essas mulheres, e pensar nesse projeto que se chama Vozes Surdas, que não o vozes não faz referência ao som vocálico, né? Na verdade, vozes tem a ver com expressar, se expressar. E como as mulheres surdas podem se expressar através da língua de sinais, do que elas pensam, do que elas acreditam. E as mulheres, principalmente as mulheres surdas, a gente sabe que esse projeto ele pode trazer caminhos, possibilidades para que elas se expressem, elas falem sobre o que elas gostam, o que elas querem, e tem um objetivo de focar nessa comunidade surda, principalmente nessas mulheres surdas. Porque a gente sabe que hoje em dia há uma limitação de informação, a acessibilidade ela não existe para todo mundo. Então, às vezes a sociedade não sabe o quanto a mulher surda é capaz de ser o que ela quiser ser. Então, isso tem muito a ver com elas contarem as suas histórias, contarem as suas vidas, o que passaram. Muitas delas passaram por um processo de oralização e depois tiveram contato com a língua de sinais, com a comunidade surda, e como isso aconteceu a partir daí. Então, as mulheres surdas, elas são vaidosas, elas gostam de se arrumar, elas pensam na sua autoestima. E aí, esse projeto também tem o objetivo de favorecer e mostrar isso. O projeto ele é novo, né? Ele começou em janeiro, mas ele existe, ele é chamado Vozes Surdas por E meninas, vocês 3, como foi que vocês conheceram e como é que surgiu essa ideia em conjunto de criar esse projeto? Nós 3 nos conhecemos a partir de amizades em comum. No caso, eu conheci a Grazi, depois conheci a Renata. A Grazi já conhecia a Renata. Nós somos de universos diferentes. A Renata e a Grazi nem tanto, né? Porque a Grazi trabalha com interpretação há muitos anos, é professora da UFC, e a Renata também, né? No caso, a Renata é surda, mas também é professora. Enfim, eu vim de outra área, que eu vim da área da publicidade, trabalho mais ou menos uns 6, 7 anos já com marketing digital, já trabalhei em agências. E aí, quando eu conheci as meninas, eu queria muito fazer parte de um projeto que tivesse a ver com isso, e eu entrei na comunidade surda para me sentir encantada assim, pelo universo, pela comunidade, pelas pessoas. E essa questão do nome Vozes tem a ver também com essa coisa de muito tempo as pessoas foram silenciadas, né? Os surdos são silenciados, e isso não tem a ver com voz, isso tem a ver com sociedade mesmo. E nós, ouvintes, sabendo do nosso privilégio, a gente tem que dar esse protagonismo. A gente que trabalha com isso, não é só trabalho, sabe? É amizade, é parceria, é colocar literalmente essas pessoas e essas mulheres, principalmente, no topo mesmo, onde elas merecem estar. Como a gente sempre coloca lá no nosso Instagram, a gente compartilha várias histórias, né? Não só da Renata, não só da Grazi, não só a minha história, mas a gente já compartilhou várias histórias sobre rotina de mães, mulheres, com a dificuldade de ter filho, com a dificuldade de ir para um consultório médico e não ter interpretação, e você não conseguir falar, se comunicar, precisar sempre de um parente.
enfim, é uma dificuldade muito grande que a gente quer mostrar isso, mas que todas elas conseguem viver e precisam participar de tudo isso normalmente como nós ouvintes. Né? E em relação à comunicação visual, né, que como já entra na minha área um pouco mais, eu tinha pensado junto com as meninas em trazer uma coisa mais colorida. Eu trabalhei um conceito mais escola de arte, né, que é colagens, que isso tem a ver com vários estilos e várias formas, né, vários tipos de mulheres, e isso tem a ver com o nosso projeto, porque não tem distinção. É voltado para a comunidade surda, é voltado para mulheres surdas, mas a gente tem que mostrar para os ouvintes que eles têm que estar do lado da comunidade, para que isso seja colocado para frente, para que isso vá para frente, para que esses projetos tenham visibilidade, né? Então, eu acho que essa comunicação visual tem a ver com isso. Tudo que a gente posta são cores alegres, vibrantes, que estimulam essas mulheres a realmente estarem no lugar delas mesmo, que é no lugar de protagonismo. Eu acho que o que vocês querem dizer é a mesma coisa que a gente pensa aqui, que é essa questão de dar voz e dar lugar de fala para todo mundo. Não é como vocês falaram, não é a questão voz oral, é o ter presença, estar em qualquer lugar, né? Então, é o que eu digo. Eu tenho uma deficiência física, tenho uma deficiência, mas a luta não é só da pessoa com deficiência. Como você falou, os ouvintes têm que ter a consciência de que a luta não só é das pessoas surdas. Então, acho que é mais ou menos isso que vocês também estão querendo passar e passam com esse projeto. Uma coisa que eu achei bem bacana, que eu li, né, sobre a Renata, é que ela cresceu num lar onde ela começou sendo uma criança oralizada e foi ter apenas a vivência da Libras já adulta, né, com 18 anos. Queria saber, Renata, como foi essa transição para você e por que você quis e se sentiu melhor com a Libras? Então, eu até conversei com a minha mãe sobre isso, né? Eu perguntei a ela por que quando eu era pequena houve um estímulo para eu aprender a língua portuguesa, né? Vocalizada, falada. Só que minha mãe disse que na época não existia ainda esse conhecimento, essa expansão sobre a língua de sinais, sobre a Libras. Então, quando ela pensou na oralização, foi mesmo preocupada comigo, para eu me comunicar, para eu me expressar. Só que ela não percebia o tanto de esforço que eu tinha que fazer para conseguir me comunicar com as pessoas ouvintes ao meu redor. Eu agradeço a minha mãe pelo esforço, pela luta dela, porque foi uma luta árdua, desde muito pequena. Sempre o objetivo dela foi para o meu melhor. Só que aos 18 anos, eu comecei a me sentir muito cansada por tanto de esforço que eu tinha que fazer para me comunicar. E ainda assim não conseguiam me compreender, ou eu não compreendia as pessoas, então para mim não era confortável. E aí foi a partir daí que eu comecei a ter interesse em aprender a língua de sinais, aprender a Libras. E aí eu tive contato com a primeira intérprete, que é a Cristiane Farias, na época da faculdade. Quando ela veio para minha sala de aula, ela veio me falar sobre o que significava a comunidade surda, porque eu não sabia o que significa, eu não sabia que tinha uma identidade específica. Eu nem me identificava assim como surda, como hoje eu me identifico. E aí ela me levou na Associação de Surdos aqui do Ceará. E aí a partir desse contato, desse primeiro momento que eu fui nesse espaço, aí eu tive certeza do caminho que eu tinha que trilhar a partir daí. E eu cheguei para minha mãe e falei, minha mãe, conheci e encontrei agora a minha felicidade de verdade. Porque eu não tenho nenhuma barreira, não tenho nenhuma dificuldade de me comunicar. Para mim é muito confortável falar com os meus pares, falar com outras pessoas usando a língua de sinais. Então foi nesse momento que eu comecei a ter interesse por isso. Só que minha mãe veio me pedir que eu não deixasse de oralizar, né, de vocalizar as palavras por conta de todo o trabalho que foi feito desde quando pequena. A minha família não sabe Libras, e aí ela não queria que eu perdesse esse contato também com a família. É claro que ainda tem algumas pessoas que eu não consigo fazer leitura labial tão bem, porque eu não escuto. O que eu entendo é pela leitura labial. Mas a língua de sinais é um outro universo, foi onde eu progredi, hoje eu sou uma profissional por conta disso, e isso é a partir de 18 anos. Hoje eu sou casada, meu esposo é surdo, eu tenho 2 filhos que são ouvintes, e a gente chama filhos de pais surdos de coda, eles 2 são codas,
E hoje, meu ambiente é permeado pela língua de sinais. Onde eu estou, eu uso a língua de sinais e para mim é uma maravilha. É como eu me sinto valorizado e como eu consigo me comunicar com as pessoas. A primeira parte desse programa vai no mês de maio, no mês das mães. Então, eu queria perguntar como é essa vivência da Renata como mãe, né? E ela falou que os filhos dela são ouvintes. Como é que se dá essa comunicação? Se ela quer ensinar, se ela ensina livros para eles, sendo ela e o esposo, né, surdos. Então, os meus filhos são muito pequenininhos. Um tem 2 anos, o Samuel tem 2 anos e a Lara tem 1 ano. Então, eles têm idades próximas, mas eu, como o Daniel, meu esposo, a gente usa a língua de sinais de forma espontânea em casa. A gente não fica forçando a barra com nossos filhos, a gente não fica chamando atenção, a gente conversa em língua de sinais e eles ficam percebendo e olhando naturalmente. O Samuel, ele já se comunica comigo bem em língua de sinais. Eu pergunto as coisas, você quer ir pra onde? Ele responde em língua de sinais, quero ir pra piscina, eu quero comer. Então, ele sabe muitos sinais. A Lara, que tem idade mais próxima, o processo está sendo um pouco diferente, porque na minha casa, a gente vive no silêncio dentro de casa. O Samuel, ele já entende isso, ele sabe que na minha casa, a casa dos pais dele, lá a comunicação é por meio da língua de sinais, e quando ele vai para outro lugar, que as pessoas falam, eu percebo que ele fica um pouco confuso, ele fica um pouco tímido no momento, mas isso não atrapalha o cognitivo dele. Não é uma coisa que vai atrapalhar a comunicação dele, porque isso é uma visão social equivocada, de que a língua de sinais vai prejudicar os filhos ouvintes de surdos. Isso não existe. Na verdade, a língua de sinais facilita ainda mais que a criança se expresse melhor, mesmo sendo ouvinte, também em língua oralizada, na língua portuguesa, né? E isso acontece, por exemplo, em casa, eles não falam nada em português. Tudo que eles fazem com a gente é em língua de sinais também. Eles apontam, às vezes fazem mímica. Isso acontece dentro de casa. Quando acontece dele encontrar minha mãe, ele fala em português. Isso é muito natural, é muito espontâneo. Ele já consegue separar. Ele sabe quem são os surdos, sabe quem são os ouvintes. E a Lara também está indo nesse mesmo caminho. Então, isso é muito natural. A gente não força nada, mas eles aprendem e conseguem aprender muito fácil pelo contato. Muito interessante, viu? Infelizmente, né? Neste momento, nós vamos encerrar a nossa conversa, mas você que está em casa, fique tranquilo, porque estão curiosos, né? Pois é, no próximo programa, nós estaremos aí com o episódio 2, viu? Estamos quase com né? Fazendo séries aqui no nosso podcast. O episódio 2 nós estaremos trazendo no próximo programa, mas desde já agradecendo as nossas convidadas, esse projeto maravilhoso. E você aproveita, se você tiver dúvida, manda pra gente, tá? O WhatsApp tá aí na tela, manda pra gente dúvidas. E já temos aí também o Instagram desse projeto tão bonito, para que vocês também possam entrar em contato, já conversar, contar a história de vocês, tá certo? Selene vai encerrar aqui o nosso podcast de hoje, a gente volta no próximo programa. Vamos encerrando aqui a parte 1, mas a gente vai ter a parte 2 também com as meninas. E obrigado, meninas, por ter aceito o nosso convite. E no próximo domingo a gente volta também com vocês para dar continuidade a essa conversa tão legal. Obrigada pelo espaço e pela visibilidade desse projeto que é tão importante para a gente e para a comunidade. Tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo programa. E não percam o próximo programa, porque nós teremos a segunda parte do podcast falando sobre o projeto Vozes Surdas. Mas agora nós vamos fazer uma pausa, porque no próximo bloco tem a nossa cantora maravilhosa, Ana Luiz. Não sai daí.